Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo e também a deixar o seu like. Vamos falar aqui, o nosso tema é a batalha na mente. Sua mente é um campo de batalha, como vencê-la em Cristo. Muitas pessoas acham que só o fato de você ter se convertido já está tudo feito, sim, na cruz do Calvário, no que tange a libertação, a quebra de maldições, tudo foi feito por Cristo Jesus, você não precisa fazer nada. Mas Ele te deixou para ter uma vida aqui, e esta vida, Ele disse que Ele quer te dar uma vida e vida em abundância. Mas como viver enquanto nós não vamos com Cristo para a eternidade? Como ter uma vida em abundância, vivendo de uma forma, com uma mente escravizada, com emoções descontroladas? Não podemos. Nós precisamos ter uma consciência, a mente que Deus te deu, você precisa trabalhar nela. Vamos ler um versículo que vai nos ajudar a nos orientarmos para podermos, e eu quero dar armas para você, são várias. Eu vou te dar 5 armas para você poder prevalecer neste ano de 2025 e não ser escravo de pensamentos, não ter cárceres mentais, mas você realmente travar essa batalha e sair dela como vencedor, a batalha na sua mente. Está escrito em 2 Coríntios 10, no versículo 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estes versículos aqui são completos, o versículo 4 e 5. Ele nos dá toda a estratégia de guerra. A primeira coisa que você precisa entender, então eu vou dar 5 tópicos, pode anotar aí. São 5 tópicos, é uma forma muito prática, é um vídeo muito rápido e muito prático para você ter uma mente livre e poder viver a plenitude de Deus. Tópico número 1. A consciência de que você tem uma batalha acontecendo no teu interior, na sua mente. Sim, são pensamentos que sua mente é assolada diariamente por pensamentos que querem te derrotar. Essa é a batalha. O negativismo, a incredulidade, pensamentos de desânimo, pensamentos de tristeza. Não precisa nem o diabo lutar contra você. Só esses pensamentos já te derrotam. Se você só fica pensando em angústia e tristeza, você já vai ter um dia derrotado. E se esse é o teu estilo de vida, você é uma pessoa derrotada. É só você ver o desânimo do profeta Jonas, que o derrotou por um tempo, onde ele foi para o porão, viveu tempestade, foi lançado no mar, foi, por misericórdia de Deus, o grande peixe o engoliu. Mas ele estava amargurado, estava vencido pelos seus pensamentos. Agora, qual a diferença dele para uma pessoa como Davi? Davi, ele enfrentava gigantes, ele enfrentava Saul, ele enfrentava filisteus, mas qual é a diferença entre o profeta Jonas e o Davi? A forma de pensar. Davi, ele declara qual é a forma dele pensar. Ele disse para Golias qual é a forma dele pensar. Você vem contra mim com todas essas armas, mas eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Qual era a forma de pensar de Davi? Bom, o Senhor está comigo, nada, não tem como dar errado, já que Deus é comigo. Ele podia pensar na altura de Golias, ele podia pensar no peso das armas de Golias, mas os pensamentos dele se concentraram em quem era Deus e não em quem era Golias. Você pode ser derrotado, pensando mais no problema do que na solução. Cristo é a resposta, Deus é a solução. Então, qual foi o passo número 1? Você ter consciência de que você vive uma guerra no teu interior. Conflitos e mais conflitos que roubam a tua fé, que roubam a tua esperança, os teus sonhos, a tua alegria, a tua paz. Quando você está consciente que você está no meio de uma guerra, você vai tomar algumas atitudes. Você vai ser ativo e não passivo. Você não quer ser prisioneiro dessa guerra, não é? Você quer sair dela como vencedor.
Então vamos para o nosso passo número 2. O nosso passo número 2 é identificar, é você reconhecer que Deus te deu armas espirituais. Ele disse espirituais. Quais são essas armas espirituais? A palavra de Deus, a fé, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Tudo isso são armas poderosas em Deus. E essas armas poderosas em Deus, grandes homens descobriram. Quando estavam confusos, perturbados, eu vou te dar um exemplo. O rei Ezequias, quando ele viu que Senaqueribe estava cercando, e Senaqueribe era um inimigo muito poderoso e fez grandes ameaças, ele teve medo, ele ficou perturbado, angustiado, mas ele usou armas poderosas em Deus. E quais foram essas armas poderosas em Deus? Número 1, foi para a casa de Deus fazer o quê? Orar. Orar com o profeta Isaías. E número 2, ele se associou com quem tinha fé, para não roubar a fé dele. Ele foi orar e foi orar com fé, com quem tinha fé. Você vê que o rei Ezequias, ele fez as coisas certas. E porque ele fez a coisa certa, a nação viu um grande livramento. Essa é a parte 2, você viu? Já foram 2 passos para você vencer esta guerra na sua mente no ano de 2025. E quando Moisés, ele estava diante de um desafio, ele estava num conflito aonde? Na sua mente. Moisés, ele achou que ele não era bom o suficiente para libertar Israel, ele não era capaz. Mas Deus, isso tudo era na mente de Moisés. Mas Deus trabalhou na mente de Moisés. E Deus convenceu Moisés, olha, eu te escolhi, eu não erro, então vai que vai dar certo. Era uma outra forma de pensar. Você vê que tudo acontece na nossa mente. Passo número 3. Primeiro, vamos recordar, reconhecer que você tem conflitos e guerra sendo travada todos os dias na sua mente. Segundo, você tem armas espirituais que Deus te deu e você precisa usá-las. Terceiro, você precisa destruir argumentos e altivez. Como está escrito aqui na tradução que eu li para você, está escrito raciocínios falaciosos e fortalezas. É a mesma coisa. O que está dizendo é você destruir, porque você tem um estilo de pensamento que você não percebe, que foi construído ao decorrer da sua vida. E de repente você está pensando, esses pensamentos se tornam fortalezas contra os pensamentos de Deus. Parece que você tem razão e os pensamentos de Deus não. Resistem à palavra de Deus, essas fortalezas dentro da sua mente. Então, quando você diz, eu não posso, é uma fortaleza que você tem, porque está escrito na palavra, você tudo pode naquele que você serve, tudo posso em Deus, você pode, em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Não coloque limite para Deus. Não é você que pode todas as coisas, é Cristo que pode todas as coisas. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, então eu posso fazer o que Ele está mandando. Eu posso orar pela minha família e Deus vai me ouvir. Eu posso crer e Deus vai realizar o milagre. Então, é desta forma que nós precisamos destruir todo sofisma. Mas eu vou ser de uma forma mais prática para você. Eu coloquei aqui, eu citei um exemplo, eu escrevi aqui. O exemplo de Pedro, em um momento de insegurança, ele pensou os pensamentos de Pedro, as fortalezas que estavam dentro da mente de Pedro. O Senhor falou que ele podia andar sobre as águas. Esse era o pensamento de Cristo. E esse era o certo. A lei da gravidade pouco importa para Jesus. Ele pode todas as coisas. Pedro, ele olhou para o vento, ele viu o tamanho das ondas e ele teve medo. Aonde que ele teve medo? Os pensamentos dele. Eu vou afundar. Jesus mandou eu andar sobre as águas, mas o vento está forte demais, as ondas estão grandes demais. Tudo isso eram pensamentos. E ele, ao invés de olhar para Jesus e pensar, tudo bem, o vento está forte, as ondas são grandes, mas Jesus disse que Ele está comigo, que Ele me ajuda, que eu posso andar sobre as águas, então eu vou andar sobre as águas. É a forma de pensar que derrotou Pedro, mas graças a Deus,
quando Jesus o salvou, ele gritou: salva-me, Senhor. Ele andou sobre as águas, porque está escrito que ele andou com Jesus até o barco. Então, Pedro teve a experiência de andar sobre as águas. Agora, o vento não tinha parado, mas ele andou sobre as águas com Jesus. E agora ele sabia qual era a forma de andar sobre as águas. Era pensar com os pensamentos de Cristo na nossa mente. Essa é a forma: destrói, destrói. Como é que eu destruo? Vamos ser mais prático, então. Como é que eu destruo os argumentos e as fortalezas? Eu destruo quando eu lanço a palavra de Deus para combater esses pensamentos. Porque quando Pedro, ele lançou a própria palavra de Deus, não, Jesus disse que eu vou, agora ele me salvou, eu vou andar sobre as águas, porque ele é o Deus do impossível. E você viu que tudo mudou quando Pedro começou a pensar de forma diferente. Agora, o quarto passo para você ser vitorioso nesta guerra e passar o ano de 2025 diferente é levar todo pensamento cativo a Jesus Cristo. Como eu levo todo pensamento cativo a Jesus Cristo? Eu vou dar um exemplo bem prático para você. Alguém te magoou e você quer se vingar. Agora, a palavra, então pega a palavra de Deus e fala: eu vou levar esse pensamento cativo a Jesus Cristo. É para eu me vingar, Senhor? Aí a palavra de Deus diz: perdoa o teu inimigo. Não, a vingança pertence a mim. Deixa esse assunto comigo. Você perdoa, libera. Então você levou o pensamento cativo a Jesus Cristo. Quando você está abrigando dentro do teu coração, por exemplo, a amargura, leva esse pensamento, esses pensamentos amargos até Jesus Cristo. E aí, Senhor, eu estou levando esse pensamento que está me fazendo mal cativo a Ti. O que a Tua palavra fala sobre amargura? Não deixa a raiz de amargura ficar no teu coração, porque ela vai contaminar muitos e vai contaminar primeiro você e depois todo mundo que está ao teu redor. Uma pessoa amarga, ela destrói todo o ambiente que está ao redor dela, como Saul era um homem amargo, e ele destruiu a si mesmo e a todos que estavam ao seu redor. Eu dei alguns exemplos, mas é assim que você leva, de forma prática, os teus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Agora, dentro de levar os pensamentos cativos a Jesus Cristo, você deve também filtrar os seus pensamentos. Deus nos disse, quando eu falo de filtrar, é peneirar. Filipenses 4, no versículo 8, o Senhor diz para nós que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe a sua mente. Então, a peneira de Filipenses é esse filtro poderoso para você não comer veneno, não abrigar veneno dentro de você. Então, você deve pensar: o que eu estou pensando agora? Eu estou pensando o pior a respeito do meu irmão. É bom? E o que eu estou pensando agora é a mentira que eu acabei de liberar. Isso é bom? É agradável? É puro? E aí você vai combater: não é bom, não é agradável, não é puro, e eu desisto deste pensamento. Eu não vou abrigar este pensamento que vai fazer mal na minha vida. Este medo que eu tenho abrigado, que eu tenho acalentado dentro de mim, ele me faz bem? Não, nenhum medo faz bem. E como eu combato o medo? Com a própria palavra de Deus. Você está vendo que a palavra é a solução. É uma nova forma de pensar. Você está simplesmente renovando a sua mente. Então nós chegamos no nosso quinto e último tópico, que é você renovar a sua mente. Renovar a mente é igual quando você passa a conviver com eletrodomésticos que na sua casa, que já não funcionam bem, a geladeira que não funciona bem, vai estragar os alimentos. O fogão que não funciona bem vai fazer com que você não consiga cozinhar bem. E você, com a cadeira quebrada, vai trazer, alguém vai se machucar, e você mantém essas coisas quebradas e velhas dentro da tua casa. Mas um dia você toma uma decisão: vou fazer uma renovação e eu vou trazer pouco a pouco, não dá para renovar tudo ao mesmo tempo, mas eu decido renovar. Para que eu quero renovar a minha geladeira, eu quero renovar o meu fogão, você põe uma meta. A mesma coisa, é uma mudança de hábito na sua mente, porque quando você semeia um pensamento, você colhe um hábito.
Então é o pensamento que precisa ser mudado. E quando você renova a sua mente, é como Zaqueu. Zaqueu, ele renovou a mente dele. Ele pensa, bom, para ele era normal, ele convivia com o roubo. É normal roubar, tudo bem, todo publicano rouba. Até que ele disse, não, vou renovar a minha mente. Roubar não vem do trono de Deus, isso está fazendo mal para mim, está fazendo mal para minha família, eu vou colher destruição. Então eu decido não só parar de roubar, mas restituir para as outras pessoas. Isso é uma decisão. Você tem que decidir mudar aquilo que está fazendo mal para você. Ser ciumento, um ciúmes descontrolado, está fazendo mal para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Ciúmes, ele é bom quando ele é saudável. Você tem ciúmes daquilo que você ama, mas um ciúmes doentio vai acabar com você e com as pessoas. Então você tem que desistir disso que está fazendo mal para você. É uma nova forma de pensar. Você decide colocar outro tipo de pensamento no seu interior. Então, depois de você ter entendido o que fazer em 5 passos, tome a verdadeira decisão. Anotou tudo isso? Faça. Tome esses 5 passos e tudo vai mudar na sua vida. Renove a sua mente, filtre seus pensamentos, leve cativo a Jesus Cristo, tome consciência da guerra que você vive e trave essa batalha, porque você está do lado daquele que é vencedor. Meu querido, tenha um ano muito abençoado, com uma mente muito renovada, atitudes novas e tudo vai mudar ao seu redor. Deus te abençoe. Se te ajudou, compartilhe com muitos, em nome de Jesus.